Fala, pessoal, tamo junto em mais um vídeo aqui no canal. Eu tô bastante surpreso, viu? Hoje pra mim tá parecendo segunda-feira, não sei pra vocês. Acho que ontem foi feriado aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que pra quem é do Rio e não trabalhou ontem, foi feriado, né? Deve estar com gostinho de segunda-feira aí na boca também. E eu tô com esse gostinho de segunda-feira e o gostinho amargo. Depois do empate de ontem, fora de casa, pela Sul-Americana, contra o União Espanhola. Mas o que tá mais me impressionando é a quantidade de opiniões diferentes. E tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. A gente respeita todas as opiniões. Eu tenho parado, pensado, analisado o que eu tenho lido, o que eu tenho ouvido. Mas é impressionante, assim, como... Eu não abri enquete, não, tá? Mas eu arrisco a dizer que a maior parte da torcida do Fluminense tá satisfeita com o que viu ontem, tá satisfeita com o empate ontem, alegando que é time reserva, campo de grama sintética e tudo mais, que nós já estamos classificados na Sul-Americana. Eu só tô querendo entender essa parte. Você tá satisfeito com o empate fora de casa? Ok, tudo bem. Apesar que eu discordo, mas eu respeito. Você achar que o Vitor Eudes salvou o Fluminense, não foi um dos responsáveis pela derrota, tudo bem também. Porque eu acho que foi frango, tá? Inclusive, já coloquei um frame aqui, ó. Deixa eu ver se tá nessa tela aqui. Eu acho que é essa imagem. Olha aqui essa imagem. A bola passa por debaixo do braço dele. Ah, André, foi de perto, cara a cara. Ok, eu respeito a tua opinião. Teve gente que falou que o Nonato jogou muito. Eu acho que o Nonato não jogou nada, mas fez um golaço. Tudo bem também. Muita gente achando que o Facundo Bernal não fez uma boa partida. Outras pessoas, eu li comentários de que o Bernal teria feito uma das melhores partidas com a camisa do Fluminense e fez jus à faixa de capitão. Então, assim, as opiniões elas estão muito divergentes, sabe? Estão bem diferentes mesmo. E tá tudo bem. A única parte que eu não entendo é quando você fala que o Fluminense já está classificado ou com a classificação encaminhada. Eu não fiz isso não, mas eu posso fazer aqui agora. A gente pode fazer isso aqui agora. Deixa eu ver se no Instagram. No Instagram da Sul-Americana provavelmente não vai ter nada. Ó, Sudamericana Brasil. Não tem a classificação. Tem os resultados do dia, tem os jogos de hoje, quinta-feira, Corinthians joga, Grêmio joga, Cruzeiro joga. Não tem problema não. Eu vou vir aqui num outro aplicativo, vou vir aqui no OneFootball e vou pegar aqui a tabela. Ó, ver tabela. Tabela não, quero classificação. Cadê? Ó, visão geral, tabela, rodada. Ué, não tem? Não é possível. Não, tem a classificação. Ah, tem a classificação. Tem a tabela aqui com a classificação. E aí eu vou printar aqui rapidinho pra você. Porque tem uma galera aí que eu acho que tá equivocada, tá? Porque você ter ficado satisfeito com o empate é uma coisa. Você tá criticando quem tá reclamando e tá achando o resultado uma bosta, como eu acho, e outras pessoas acharam também, é outra. Vocês estão exagerando, tempestade de copo d'água, não é o fim do mundo. Realmente não é o fim do mundo mesmo, não. E ninguém falou isso, não que eu tenha visto. Mas o resultado de ontem pode complicar uma classificação do Fluminense para as oitavas de forma direta, no primeiro lugar, ao meu ver, sem nenhuma necessidade. Sem nenhuma necessidade. Eu vou te mostrar isso aqui na tabela agora, por quê? Tá? E aí, como aumenta a nossa responsabilidade pro jogo de sábado. André, é outra competição. Eu sei, mas esse vídeo é para falar sobre isso. É para falar sobre duas competições mesmo, tá? É sobre duas competições mesmo. Vamos lá. Tá aqui na tela para você, ó. Fluminense é o líder com 7 pontos aqui à direita, tá vendo? Once Caldas é o segundo colocado. União Espanhola e o São José já eliminado. A briga vai ficar aí entre Fluminense e Once Caldas, conforme a gente já tinha imaginado. Muita gente falando que o Fluminense já está classificado, o Sul-Americano tá no papo e coisa e tal. O Fluminense na próxima rodada, ele sai para jogar contra o São José na Bolívia, na altitude de La Paz. Assim como muita gente usa como justificativa que o Fluminense não sabe jogar na grama sintética, é por isso que a gente jogou nada ontem. E aí eu pergunto, até quando você vai ficar usando isso de muleta? Até quando o Fluminense vai ser o único time do Brasil que não consegue performar em grama sintética? Mas quando realmente importa, ele performa, né? Ganhou do Palmeiras no Allianz. Empatou com o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Vai jogar com o Botafogo sábado, eu já vou entrar nesse assunto.
Pra quem usa como muleta que o jogo de ontem foi ruim por causa da grama sintética, que é uma bosta, também eu detesto grama sintética, o próximo jogo do Fluminense é na altitude. Fatalmente vai mandar o mesmo time que mandou ontem pro Chile, vai mandar pra Bolívia. Então seria extremamente incoerente o Renato Gaúcho mandar o time titular para jogar na Bolívia, na altitude de La Paz. Deve mandar essa equipe reserva aí. Aí eu pergunto para você, essa equipe que jogou ontem tem condições de ganhar do São José em La Paz? Na minha opinião, não. Pode, no máximo, arrancar um empate lá. Lembrando que na altitude de La Paz, se eu não me engano, é a terceira maior do mundo. Tá? Altitude de La Paz. Vamos dizer que o Fluminense empate com o São José. O Once Caldas vai enfrentar a União Espanhola em casa. Fatalmente vai vencer. Então o Fluminense iria para 8 pontos empatando com o São José e o Once Caldas iria para 9. E o Fluminense perderia a liderança do seu grupo na Sul-Americana. Ah, André, mas depois ele vai ter 2 jogos em casa, é verdade. Ele vai enfrentar o Once Caldas e vai enfrentar a União Espanhola em casa, com a obrigação de vencer os 2 jogos. Com a obrigação de vencer os 2 jogos. Então, assim, eu não quero me estender muito nessa parte, não. Já tô me estendendo. Mas, enfim, o que eu queria deixar claro para vocês é o seguinte. Não esperem de mim. Não esperem de mim. Eu quero que quando você entre aqui, você saiba o que esperar de mim. Eu não quero que você espere de mim passação de pano para jogador profissional, para jogador cascudo, para jogador que ganha centenas de milhares de reais. Não esperem isso de mim. Muita gente falando assim, mas time de garoto. Isso não é verdade, isso não procede. O time do Fluminense ontem tinha 2 meninos. E para eles, sim, eu passo o pano. Porque fizeram a estreia numa furada danada. Numa equipe desentrosada, sem treinador, no gramado sintético. Então, pro Fidelis e pro Wagner, eu passo o pano. 2 meninos que tem muito que evoluir ainda. Agora, como é que você vai falar que tá bom o empate depois daquela performance ridícula, tosca do Fluminense, com o Keno, cascudão já, não acertando um passe? Kevin Serna, que já tá praticamente 1 ano no Fluminense. Thiago Santos, que entregou a paçoca de novo. Nonato, que pra mim não fez uma boa partida, mas fez um golaço, então tá ok o Nonato, beleza. Facundo Bernal, que a gente pede tanto pra ser titular da equipe principal, apesar de ter muita gente elogiado o Bernal, falando que ele honrou a faixa de capitão, eu não achei nada disso. Achei mais um jogo ruim do Bernal. Tá? Então, assim, pessoal, para e pensa direitinho, tá? Existe uma grande tendência nas torcidas no Brasil, no futebol brasileiro em geral, blindar muito jogador e atacar treinador. Ataca-se todo mundo no futebol. Critica-se todo mundo no futebol. Os principais, que são os artistas do espetáculo, são sempre muito poupados, né? Ontem o Fluminense jogou mal por causa da grama sintética. Só a gente não sabe jogar em grama sintética, né? Partindo pro próximo assunto desse vídeo, já pegando o engate aí da grama sintética, o Fluminense vai enfrentar o pior time do Brasil no próximo sábado. Que isso, André? É isso mesmo. O Fluminense vai pegar o pior time do Brasil. Botafogo Futebol Regatas hoje é o pior time do Brasil e não sou eu que tô falando não, tá? Quem tá falando são os números. Olha pra isso aqui. O Botafogo tem o pior aproveitamento entre os 20 times da Série A na temporada 2025. Rapaz! O Botafogo já fez 22 jogos na temporada. Tem 6 vitórias, 3 empates e 13 derrotas. Pega esse número, 13. Decorou o 13? Pega esse número. 31% de aproveitamento. 31,8% de aproveitamento. O Botafogo fez 18 gols em 22 jogos e sofreu 25 gols. Ou seja, o Botafogo tem uma média de menos de 1 gol por jogo e tem uma média maior de gols tomados, mais de 1 gol por jogo. O Botafogo é o terceiro colocado no grupo A da Libertadores. O Botafogo perdeu para o Estudiantes ontem e é o terceiro colocado. Se acaba hoje, ia para a Sul-Americana. 15º colocado no Brasileirão, a 1 ponto da zona do rebaixamento. O Fluminense pode enterrar o Botafogo na zona do rebaixamento nessa rodada. O Botafogo perdeu o título da Recopa e da Supercopa. E o Botafogo foi eliminado na fase de grupos do Campeonato Carioca. O Botafogo hoje é disparado o pior time do Brasil.
E o Fluminense vem de 7 derrotas seguidas pro Botafogo. Enquanto o time treinava ontem no CT Carlos Castilho, o Botafogo estava lá na Argentina jogando contra o Estudiantes pela Libertadores. Tá chegando no Brasil hoje, não vai treinar, porque tá voltando de viagem, não vai ter treino. E na sexta-feira o Botafogo vai fazer um treino a pronto para poder enfrentar o Fluminense no sábado. Enquanto isso, numa decisão acertadíssima, na minha opinião, o Renato ficou no Rio com a equipe principal, treinando, se alimentando e descansando para poder jogar contra o Botafogo no sábado. Assim, galera, na boa, não tem justificativa para uma não vitória do Fluminense no sábado, tá? Não tô falando que já ganhou, que vai golear, nada disso. Eu tô falando que o Fluminense, na minha humilde opinião, apesar de ser um clássico, com esses números que eu trouxe aqui, se você não estiver satisfeito com esses números, eu te trago outros. Olha isso aqui. Pera aí, cadê? Olha isso aqui. Veja isso aqui. Olha como é bizarro o momento do Botafogo no ano. Em 2024, o Botafogo jogou 75 jogos e perdeu 13 jogos. 13 derrotas em 75 jogos. O Botafogo tem as mesmas 13 derrotas do ano passado inteiro, em abril. Você tá conseguindo entender o momento do nosso rival? Os caras perderam 13 jogos em 75 disputados em 2024. O Botafogo ele já igualou o número de derrotas do ano passado inteiro, só que com apenas 22 jogos. Cara, isso aqui é número de time rebaixado. 22 jogos e 13 derrotas. Aí eu pergunto, caso o Fluminense não venha vencer o Botafogo, qual vai ser a justificativa de quem tem sempre que arrumar uma desculpinha para poder passar pano, para poder justificar, blindar jogador? Vai ser o quê? Vai ser o gramado sintético? Você vai ter coragem de falar, André, mas foi no tapetinho. Até quando? Cara, eu não aguento mais. Tá feio já. Tá feio. Feio de verdade. O Fluminense é o único time da América do Sul que não sabe jogar no gramado sintético. Na Argentina, nem grama sintética tem. O Racing veio aqui na final da Recopa e atropelou o Botafogo. Nunca tinham jogado também no gramado sintético. Eu acho que é bom pra gente refletir, né? Já vai pro 3º ano seguido que o Fluminense joga o Campeonato Brasileiro em gramado sintético. É contra o Atlético Paranaense, é contra o Palmeiras, é contra o Botafogo. Já enfrentamos o Vasco no Engenhão. Cara, até quando? Sim, se o Fluminense não sabe jogar no gramado sintético, que se coloque um gramado sintético no CT. Ou, na minha opinião, a melhor das hipóteses seria transformar Laranjeiras no gramado sintético. Que aí você pode fazer show, Flufest, faz o que quiser lá. Bota lá futebol da base, futebol feminino, transforma aquilo ali num espaço multiuso. Faz evento. Grama sintética tá suave. O que não pode é, ano após ano, a gente acumulando fracassos contra o Botafogo e usar como muleta o gramado sintético. Então, assim, passou o jogo de ontem, o Fluminense manteve a liderança. Não vou pensar em Sul-Americana hoje, o foco hoje tá sábado. Depois de amanhã, o Fluminense enfrenta o Botafogo no Newton Santos às 21 horas. Vai pegar o Botafogo, que hoje apresenta os piores números do Brasil. Acabei de apresentar para vocês agora. É inegável que o Botafogo é o pior time da Série A. Acumulando a temporada 2025 toda, claro, na tabela do Brasileirão, o Botafogo não é o lanterna. Pode entrar na zona do rebaixamento, mas não está. Mas apresenta um futebol muito ruim. Torcida detesta o Renato Paiva, o treinador. Tá rolando já uma crise de torcida com o John Tex, ou seja, o momento dos caras é ruim. O Engenhão vai estar vazio, porque a torcida não vai comparecer. Já não comparece normalmente. Botafogo mal, então, pior ainda. Deve ter meia dúzia de gato pingado lá. Acredito que o público total, juntando a torcida do Fluminense mais a do Botafogo, não passe de 20 mil pessoas, que é um público péssimo para um clássico. É a chance da gente vencer. Tá? Então, se ontem você tem motivos para ficar feliz, ok, eu não tenho. Eu estou extremamente insatisfeito com a performance, principalmente dos jogadores mais experientes. Mas se você acha que foi bom, beleza. Não vou debater, nem vou tentar te convencer do contrário, não. Tá tudo bem. Agora, para sábado, não tem desculpa. O Fluminense precisa vencer o Botafogo. Senão, vai ter jogado uma semana inteira no lixo. Tá legal? Fique com Deus. Forte abraço.